Olá, irmão Edson. Olá, mano. Obrigado aí. Ele fala assim, bom dia a todos, bom dia. O não uso da mediunidade, o que afeta nas próximas vidas? Meu amigo, se eu ver como um olhar espírita, não pela doutrina, mas pela interpretação de muita gente, até que está aí pela internet, eu tendo a nascer com certos probleminhas somáticos de expressão mediante a minha intelectualidade. Tipo, eu não vou encarnar como um retardado mental, mas eu vou ter bloqueios, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Eu nasci gago, fui gago e sou dislexo. Tem horas que eu leio aqui, as pessoas botam texto, eu leio tudo errado, interpreto errado, mas eu sei que vocês têm a caridade de entender que a dislexia faz esses negócios na minha cabeça. Mas tudo bem. Eu não estou me segurando por distrair disso, não. Porém, vá que o Edson tivesse a missão de ser um pastor da Assembleia de Deus, que era o que eu queria. E hoje eu sou espírita, ou espiritista, ou espiritualista, que é o que eu faço. Não como espírita, tá? Mas é o que eu faço. Eu sempre digo isso. Quando eu digo eu não sou espírita, eu não estou desfazendo a doutrina espírita. Mas eu entendo que o que eu faço não se enquadra ao que se prega na filosofia espírita. Então eu não posso dizer que sou espírita. Então, por respeito aos meus irmãos espíritas, eu digo, o Edson faz esse trabalho, mas eu não sou espírita. Eu estudo a doutrina, mas não sou espírita. Boa, boa. O que acontece, meu amigo? Aí eu desencarno. Vamos pensar em Cristo. Pensa ali no básico de Jesus e na doutrina até, ou na filosofia de Umbanda. Aí o mentor tá lá me esperando e diz assim, pô, cara, você devia ter entrado, você devia ter sido pastor, velho. Pô, você entrou na casa de Umbanda, é lindo, maravilhoso. Você entrou na doutrina espírita, é lindo, maravilhoso. Mas só um pouquinho aí, eu tô vendo aqui que... Cara, você se superou. Porque como pastor, você salvaria 30 pessoas. Pensa em Cristo. 30 pessoas das drogas. Curaria com a imposição de mão 1 milhão de pessoas de rinite, sinusite, bronquite, asites, alérgicas, somáticas. Você desentortaria até mesmo sem quebrar osso. Mas eu estou vendo aqui que você entrou numa casa de Umbanda e não pela Umbanda, mas pela palavra do amor, você conseguiu curar uma pessoa em nome de Cristo que alimentava o ódio durante 2000 anos em várias encarnações. Eu estou vendo aqui embaixo que você não cometeu nenhuma cura física, mas por onde você passava, independente da religião que você proferia, o teu exemplo humano abençoava as pessoas com admiração ou com mensagem do bem. Você não salvou ninguém, mas você se salvou. Eu poderia continuar, mas eu pergunto, o que vale mais para Jesus? Eu estou respondendo a sua pergunta, irmão. O que vale mais para Jesus? Quantidade ou qualidade? Por isso que tem coisas que eu não sigo. E repito, eu estou com 46 anos, talvez daqui a 10 anos eu mude o meu modo de pensar. Eu não vou ter vergonha de dizer, me perdoe, eu estava por ignorância, não por petulância, eu disse que era verdade. Eu não estou dizendo que eu estou falando é verdade. Então, amigo, não rola. Você está perguntando para mim não rola não, irmão. Não existe negócio não. Mediunidade não afeta porcaria nenhuma na nossa ética. Agora, mediunidade, na nossa moral. Porém, a sensibilidade em como você vai professar a palavra de Jesus na doutrina espírita
ou de Oxalá na Umbanda, de Olorum, de Obatalá, no Candomblé, ou na nação africana, Manitu, na Santeria, Tupã, na Pagelança, na Jurema, na Encantaria. É isso que vai fazer diferença, meu irmão. Porque isso vai definir duas coisas fundamentais. A luz que tu segue, e que supostamente diz te guiar, independente da religião e credo que você, abre aspas, tiver a missão de trabalhar, e os seres de luz que dizem te orientar por esta mesma luz que não é religiosa, ela é crística. E por esse Cristo que não é religioso, é fraterno. Porque se fosse assim, meu amigo, Cristo não falava em parábolas, de uma forma fraterna, convidando a todo ser de qualquer religião comungar com a paz. Não só sua, mas a que transpassa pelo outro. E a que transpira de qualquer um. Porém, é como eu falei, se eu olhar num olhar talvez umbandista, num olhar talvez espírita, conforme os encarnados e até alguns encarnados interpretam, cara, se você nasceu com a predestinação de você ser espírita e você não foi, quer dizer que se você for um católico bom, em nome de Cristo, se você for um ateu ajuizado em nome do amor, você não fez nada? Quer dizer que o que ia te definir fazer a caridade, predestinar fazer o bem, era a comunhão de almas que se reuniam à doutrina espírita, ou umbandista ou candomblecista, ou era o conjunto de espíritos que iam se agraciar com você pela reforma íntima, independente da doutrina filosófica que você segue, mas consequentemente da ciência espiritual em Cristo que você vive. O que pesa mais, irmão? Repito, aí é um olhar do ignorante Edson Rosa, que não é espírita, que transpassa por várias religiões, mas não tem apego em nome de Deus a nada de religião. Por mais que eu tenha Buda, essas coisas aqui, eu não me apego em nada. Quem tem convívio comigo até diz que eu sou meio maluco, porque eu não uso segurança, isso aqui é uma chantala. Não me apego em nada, meu amigo. Agora, em Deus, em você que fez essa pergunta, eu sempre falo para meus amigos, eu brigo com o ser humano, mas eu amo o ser humano. Porque eu sei dos meus defeitos, cara. Agora, eu digo, eu sigo Cristo, mas o Cristo que eu sigo, eu vejo no Brahma, no Rama, em Shiva, em Ganesha, em Vishnu. O Cristo que eu sigo, eu vejo em Odin, em Ram, em Antúlio, em Horus, em Ísis. O Cristo que eu sigo está em Nossa Senhora como está no Exu. Mas aí é eu com a minha visão ignorante, estúpida e míope. Eu não estou desfazendo de mim não, mas é a realidade. É eu, o meu tempo, mas eu não posso, não devo, não vou e não faço. A burrice de querer estipular a minha visão por detrás do olhar do outro. Eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso, é errado. Isso é anticristianismo, até religioso. E isso é anticristão em senso espiritual. Eu querer limitar um espírito à liberdade de ser, por mais que, abre aspas, suposta vida passada, encarnação, foi determinado a ele se fixar e estar em dado molde de doutrina, de filosofia ou de religião. Isso só existe em cabeça de pessoa que pensa de uma forma restrita a normas filorreligiosas e doutrinárias aonde educa o ego, mas não aonde apacenta o espírito e acalma a alma a ser um cidadão de bem e de boa vontade. É o que eu posso lhe dar, meu amigo. Agora, repito, se você perguntar isso para uma pessoa que talvez, mesmo com boa intenção, num crivo religioso, doutrinário, filosófico, aonde o que pesa são normas e regras humanas, não o amor, o afeto, o amar em Cristo, amplitude, mesmo sendo qual religião for, velho, você tá ferrado se você não fizer o que supostamente foi estipulado pelo teu karma imutável. É engraçado, o karma desse Cristo aí não muda. Fazer o quê, né?
Ai, meu Deus. Mas acho que você entendeu, né, meu amigo? Fica com Deus e obrigado. Deixa eu ver aqui. Eita, até o meu olho tá tomando água aqui. Tem um amigo ou amiga, a Luz e Vida. Fala assim, Edson, poderia falar de padrões morais? Porque para alguns há uma dependência muito grande de algo para fora, para só depois dizer que está em paz. Não. Eu entendi você, mas não existe paz para fora. Existe com prazer para fora. O que existe para fora é sossego, é acalento. Mas vamos lá. Quando se não vive como robô, a vida perde sentido. Meu amigo, quer ver uma coisa? Na doutrina espírita tem um livro que eu sempre receito, como receitinha de bolo. O livro Voltei, do irmão Jacó. É a prova espiritual do que eu estou tentando dizer. O irmão Jacó, nesse livro, para quem leu, e eu já li ele umas 8 vezes, mas aí entenda, eu leio o livro espírita com olhar espírito. Se eu leio o livro espírita com olhar espírito, eu leio entre linhas o que o mentor sentiu, ou que tenta, sabe? Eu fico viajando no que ele sentiu. O que ele sentiu para falar isso? Por que ele usou essa palavra, não usou a outra? Cara, por isso que eu digo, estudem os livros espíritas, é um mergulho fascinante para dentro de si. Eu não estou aqui como morde-a-sopra, não. Eu não tenho nada contra a doutrina de ninguém, mas tem umas coisinhas que dói. Porém, o que é nível moral? Moral é uma coisa muito eu para com outro. É como eu vou me prostrar na vida de alguém. É como eu vou me evidenciar na existência que escapa à minha prudência de pensar, sentir e me emocionar, mas que começa a intervir, direto ou indiretamente, no convicto, no sensível, no sensorial, no dedutivo, no exclusivo de outro ser que não seja apenas a minha consciência. A doutrina e filosofia dos espíritos de qualquer religião que trabalha com a espiritualidade, com a mediunidade, trata e retrata profundamente essa lei de uma forma exímia, maravilhosa. Porém, se você estudar os mesmos livros de Joana de Ângeles, principalmente pelo médium Divaldo Franco, estudar ele lendo entre linhas, você vai ver que a mesma Joana convida nós a uma ética em Cristo que é muito mais em ciência espiritual. Quando ela diz isso, ela não está falando de como eu vou ler o evangelho, se eu vou ler manso, se eu não vou falar palavrão, eu vou, se eu vou louvar o nome de Jesus fazendo cara de santo, ou vou falar uma palavra de Deus tomando uma garrafinha de cachaça do lado. Ela não dá normas morais. Ela está falando de uma lucidez ética, no bom senso, da lucidez, da escolha, da resiliência, da determinação, de como eu me retrato a uma busca de luz, não me tendo como uma escuridão escondida em mim, enquanto eu quero demonstrar um clarão que eu não nutro. Eu entendi o que você falou. Mas aí, para você entender, você não precisa ter inteligência, porque eu não sou sábio. Eu sou um homem que pensa, graças a Deus. Sábio eu não sou. Mas se você lê entre linhas, por exemplo, o livro Ação e Reação, o livro No Mundo Maior, tudo de Chico, o livro Libertação, pelo amor de Deus. Se você lê entre linhas, não precisa nem ler entre linhas, você lê e diz assim, pô, o cara fez, mas o que dignificou ele? Foi o que ele fez ou o que ele nutre? Velho, não tem um espírito salvo pelas atitudes proferidas por afora, mas qualquer um já é liberto quando ele se salva por dentro. É ético, meu irmão. Por isso que não adianta eu plagiar o bem porque eu acho bonito, porque o outro copia. Fugir do mal também, que nem eu. Porque senão o merecimento é barganha e troca de conformismo, plágio e sonegação e aceitação até do bem que me vem. Qual aprimoramento eu terei copiando o evangelho no português correto?
fazendo a caridade de uma forma lúcida, bonita, magistral e educada, ser um cidadão de bem, ilustrado mediante uma doutrina, se o que me disciplina é a cópia. Só que se eu falar isso, para algumas pessoas vão se ofender, vão dizer, não, é porque o nosso ego, é porque nós aprendemos assim. Ah, meu irmão, onde é que está a escolha em Cristo? Onde é que está a resiliência? Onde é que está a determinação que nos unifica eticamente acima da mediunidade que temos, a ciência do espírito sensível que somos, ao que buscamos para nos fazer em paz? Então, nós vamos criando vários degraus morais de como tratar bem o outro para não se ter mais pior por nós só. Depois, nós vamos criando uma outra regrinha moral para nós, só que isso aí é uma coisa subliminar, fica lá, cognitiva, escondidinha dentro da gente. Eu vou fazendo bem, que até então me doía, vou praticando a caridade que até então eu sofria e vou cultuando a fé raciocinada que até onde me faz sofrer, porque tem gente que é assim. E vou entendendo que a fé não é uma espera, é um despertamento. Isso é um grau moral. Porque eu vou entendendo que não é o bem que eu faço para o outro, é o melhor que eu não sonego para mim mesmo, é que me faz bem. Aí já é outro nível moral, porque eu estou nadando na minha ética, mas eu estou começando a refinar como aroma de rosas sobre todos e sobre tudo e todas as coisas, o que é em mim está em mim, mediante o que eu vejo no outrem. Mas Edson, você está certo? Não, eu posso estar totalmente errado, em nome de Deus ele me perdoa, porque não há uma intenção de manobrar, nem de conquistar likes, nem de cativar alguém. Eu estou falando o que eu creio em espírito, imortal e eterno que eu sou como vocês. Agora eu vejo que nós temos muitas regras morais em vários níveis intelectuais e culturais e muita pouca ética educada no que seguimos. Nós temos muita disciplina, doutrina, filosofia, retas de como seguir a moral de Cristo, mas nós não nos vemos na sensibilidade em Cristo, em eticamente por si só, no seu próprio silêncio, ter uma centelha de luz chamada paz. O que nos leva para o umbral? É o que nutrimos ou o que fazemos? Tá lá, irmão Jacó, livro Voltei. Obrigado, viu, Luz e Vida? É, ser humano é uma delícia. Deixa eu olhar aqui a pergunta do meu irmão Rafael. Com licença, Rafa. Ele fala assim, Edson, em tempos de mediunidade consciente e vendo a quantidade de... Como é que é? Fanfarrice. Pô, essa palavra você buscou lá no fundinho do baú, né, irmão? De fanfarrice que vem se mostrando como ter confiança na própria mediunidade, pois o desenvolvimento contínuo salve as suas forças. Meu amigo, eu tenho confiança na minha mediunidade mediante o ânimo que anima a minha maioridade de fé raciocinada. Eu só vou confiar na minha mediunidade quando eu não depositar o meu melhor pela determinação dos meus mentores. Eu só vou ter fé na minha mediunidade quando eu não depositar o meu pior como uma vítima no capricho, no primor, na empreitada dos obsessores que querem me ferrar. Eu só vou ter total certeza do que é o meu mentor, do que é o obsessor, do que sou eu, quando eu tiver empoderamento pessoal e autonomia espiritual, mediante a lucidez da fé, seja em Alá, Jeová, seja em Cristo, em Buda, que eu digo seguir para fora, mas que eu não deixo de mergulhar para dentro, sem me afogar, mas me elucidar. Sem lucidez, sem reforma íntima, não roda isso aí que você está falando aí. Ó. A sua pergunta. Você sempre vai ficar com uma incógnita.
Você sempre vai ficar com uma dúvida. Mas eu vou te dar um exemplo, irmão, que eu vivi. Eu não vou citar o nome da cidade nem do local, porque tem muita gente que vai saber onde é, e se ficar doído também, fazer o quê? É verdade. Eu vivi de eu estar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, há uns 17 anos atrás. E eu ir para Amapá, num trabalho, não tem nada a ver com espiritualidade, e eu fui num terreiro onde tinha encantado. Não conhecia ninguém. Naquela época não tinha só Orkut, eu acho, eu nem aparecia na internet. Ninguém sabia de mim. Do nada não, sai uma senhora, uma índia, né, meio misturada, né, com brancos, sai, cheia de folha. Primeiro, ela me chamou pelo nome. Segundo, ela me chamou pelo nome que só minha avó me chamava. Ninguém da minha família, todo mundo sabe disso, só minha avó me chamava. E ela deu uma mensagem da minha avó, falou assim. Diz como ela morreu, como não morreu. Nessa época eu já tinha mais ou menos o que eu tenho, acho hoje, fé raciocinada. Se eu olhar, eu posso dizer, pô, magnetismo, a psicometria todo médio tem, o médico pode ter me lido, tudo, mas a profundidade, a clareza e a mensagem de elucidação, de motivação, que foi mais um puxão de orelha, mas eu já tinha consciência dos meus erros. Então eu vi que, por mais que me deu uma bordoada, me botou no eixo. Tem essa. Não adianta eu interpretar uma mensagem cheia de orgulho, vaidade, de egoísminho. Não, tem que ter fé raciocinada. Eu entendi que aquela senhora que estava ali, naquele chão batido, eu, na minha consciência, poderia confiar. Pelo menos naquele momento ali, o que estava ali não era só ela, não. E não foi porque ela falou essas coisas verdadeiras. Foi pelo conjunto da verdade e a conclusão da mensagem, por mais que ela não citou o nome de Cristo, mas era Cristo ali. Porque ajudou a eu ser o que eu tenho hoje. Paz. Ajudou a eu ser o que eu tenho hoje. Paz. Ajudou a eu ser o que eu tenho hoje. Paz. Porque se eu fosse apenas pela mensagenzinha bonita, a tendência era eu idolatrar o espírito. Me fascinar pelo manifesto. E me cegar pelas entrelinhas. Não observar o primor da mensagem, que muitas das vezes não é o recado, mas é como ela termina um montante. Isso eu estimo em alguns irmãos meus espíritas, que eles são muito assim, eles não são desconfiados, são estudiosos. Eu não me titulo desconfiado, eu sou estudioso. Pelo menos nisso. Porque daí você vai saber degustar a mensagem e vai saber valorizar o espírito que deu e vai saber valorizar a sua mudança que precisa. A questão é, meu irmão, que hoje o que mais tem são médiuns. Tem, pô, velho. Vou dar um outro exemplo. Agora há pouco tempo eu fui num lugar aí. Eu, Edson, confundi a minha confiança em pessoas de que na espiritualidade. Cheguei para uma pessoa, graças a Deus que eu não falei nada particular. E se falasse também, dane-se. Falei uma coisa para a entidade. Uma entidade lá. Velho, no outro dia toda a cidade sabia, velho. Mas não era nada meu, era algo envolvendo uma totalidade que eu vi. Não era nada ruim, mas era uma coisa que não era legal passar, entendeu? Não era fofoca, era um trabalho funcional e espiritual. O que eu percebi ali? Que eu errei. Eu não condenei nem o manifesto do médium, nem o médium. Porque eu me deslumbrei pela roupa do médium, eu me deslumbrei pelo médium, eu me deslumbrei pelo ambiente, e eu não dei vazão à minha sensibilidade de observação. Eu dei vazão ao meu fanatismo de dedução. Estou sendo bem claro para quem quiser se ajudar. Para quem não quiser, fazer o quê? Hoje, Edson, você teria consulta com esse médium? Claro que sim. Todos os médios são falhos, eu sou. Talvez o médium não estava no bom momento. Por eu conhecer o médium e saber que o que levou a ele e o que leva essa pessoa é o bem, tranquilo. Mas aí eu preciso conhecer, além do trabalho do médium, o médium. Que é uma das coisas
que vale tanto para quem quer ser médium, para quem quer procurar um bom trabalho, um bom conselheiro, uma pessoa que pode, abre aspas, não lhe guiar. Quem lhe guia é sua intimidade. Pô. Eu não guio ninguém. Agora a tua intimidade guia. Porque, velho, as pessoas vê lá o médium. O médium falou inglês, alemão, chinês, francês. Ele é bom. Não interessa se ele é um cafajeste. Ele é bom, ele fala 10 idiomas. Pessoa vai lá, viu um médium. O cara veio torto, deitou na maca, saiu reto. Pô, o médium é poderoso, é Jesus que tá ali. Aí o povo já começa a lamber, puxar o saco. Olha o que aconteceu com aqui no Brasil, aqui, que eu não vou citar nomes, que eu não tô aqui para ser juiz de ninguém. Porque se eu disser que essa cara aí que usava o nome de Deus, que eu não vou dizer quem é, não curava, eu sou mentiroso. Pô. Claro que curava, a lei do magnetismo, até um presidiário faz isso. Até um estuprador, se estender as mãos sobre alguém, o magnetismo dele cura. Isso é uma lei universal, mas aí o que é que acontece? Você está entendendo onde eu quero chegar, Rafa? Hoje nós vivemos, principalmente com essa pandemia, um delírio coletivo, uma catarse histérica de quem procura a espiritualidade e quem já está na espiritualidade. Parece que as pessoas que seguem as suas doutrinas e disciplinas estão jogando fora todo... Eu nem digo essência doutrinária, que para mim esse nome eu não gosto, eu particularmente não gosto muito, mas a essência do bem, da lógica das coisas. Basta sentar na frente de um médium, o médium dizer, pô, o teu pai teve câncer. O cara, pô, mas como é que você sabe? Ou falar coisas que até seja verdade, mas eu digo, o Rafa sabe disso. De cara limpa eu faço isso, irmão. Até tu de cara limpa já fez comigo. O Claudir já fez comigo de cara limpa, fala coisa que só eu sabia. Várias vezes na vida de vocês que estão me ouvindo, vocês têm esses lapsos. E muitas das vezes não é o teu mentor. É a mesma lei de magnetismo que está lendo empaticamente a energia do outro. Coisa que os nossos mentores e obsessores fazem quando estão vibrando incorporado na gente. Mas as pessoas não querem estudar. Há esse fanatismo pelo quê? Esse fanatismo pelo manifesto, esse fanatismo pelo deslumbre, esse fanatismo pela liturgia, pelo rito, pela aparência, perdendo a eloquência, a sabedoria e a essência da mensagem da espiritualidade de que não é o que o teu ouvido vai ouvir, mas é o que o teu coração precisa escutar para você mudar, para você ser um cidadão de bem, independente de ser médium, para você ser um ser digno da sua própria paz, independente se cura ou não os outros. Isso é o básico. Eu que não sou espírita, eu entendo que isso é o básico da doutrina, cara. Então não dá para entender, quer dizer, dá, né? Porque eu sou meio maluco, mas o que tá pegando? O que tá rolando? Então, meu irmão, não existe lucidez mediúnica sem estudo de quem você é, independente do médium que você quer ser. O que eu sou para mim? Aí depois que eu entender um pouquinho, frequentando uma casa espírita de um bando de candomblé séria, que eu endosse, titule como algo sério, aí eu me jogo na espiritualidade, porque eu já me entendo um pouquinho, para tentar compreender com aquele pouquinho o que eu posso fazer de melhor para mim, e quem sabe, em devoção do bem que eu sigo, servir de algo, exemplo, né? De algo bom para alguém. Quem sabe? Quem sabe? Porque, repito, mediunidade para mim é coceira no ego, não interessa com mediunidade, é ego. Aí você pega uma irmã Dulce, ela não era médium espírita, mas para que mais médium em Jesus do que ela? Você pega um Gandhi, não era médium espírita, mas para qualquer maior médium que ele. Você pega um vô, uma avó, um tio, um amigo seu, você que está me ouvindo aí no YouTube, no Instagram, não seja no que for, uma pessoa que você olha e diz assim, pô, o cara nunca falou a palavra de Deus, mas, nossa, ele é uma mensagem. Em qual livro que ele leu a não ser o livro do bom senso? Em qual didática que ele aprendeu a não ser a didática da lógica, de não desejar ao outro mal que ele não quer que sobrecaia para si? Então não adianta também a gente devorar tudo que livro e ser uma traça de copia, aonde a gente vai se comportando e se acomodando numa caridade que não nos muda, numa bondade que não nos ajuiza, e numa mediunidade que, por mais que eu sirva sem querer nada em troca, eu não tenho paz. Tem algo errado aí, irmão. Mas que tanta punição tem nesse planeta que nem dentro
da minha fé mais que raciocinada e da minha consciência cheia de defeito, naquilo que eu sigo em nome do amor, eu não tenho a lucidez da minha própria paz. Tem algum problema, tem alguma coisa errada nisso aí. Esse caô de, é nível de consciência, velho, de boa eu não engulo não. Porque se eu falar que é nível de consciência, minha avó não sabia ler nem escrever direito. Eu, independente de ser minha avó, eu me lembro dos defeitos dela. Ela era unhuda, tinha umas explosão, mas eu não conheço pessoa em nome de Cristo próxima de mim com tanta fé como essa mulher. Que o médico disse que vai morrer em 6 meses, ela durou 12 anos, o câncer corroendo ela. Sem dor nenhuma, sem morfina, sem nada. Aí vão dizer que é mediunidade. Eu chamo isso de resiliência e determinação de fé. Mediunidade fica para depois. Mas... aí eu concordo, são os níveis de consciência. Entendeu, Rafa? Mediunidade sem reforma íntima, autoconhecimento, o mínimo que for de empoderamento, autonomia espiritual, não rola. Agora, mediunidade, babando o ovo de mentor, puxando o saco de entidade, idolatrando a luz que segue, mano, é a tendência às casualidades ser o teu juiz. As consequências do acaso ser o Deus que você segue. Ao ponto de qualquer derrotinha na vida estremecer as tuas bases mais profundas do que você acha que tem fé. E hoje em dia, essa fé pretensiosa, irmão, basta ser um ventinho para se tornar uma ventania. Com essas crenças prejuiciosas que tem aí, Deus o livre, basta o teu mentor não aparecer, você não ter sonho, basta você não sentir nada espiritual, de você vai ficar interruptamente com a dúvida se você é médium ou não, porque os médios querem prova. Mas que prova que vocês querem? Vai trabalhar, irmão, vai carpir, vai se fazer bem, vai produzir na vida. O templo de Deus não é casa espírita não, meu irmão, é o alento, o relento, é o tempo. A religião de Deus é o amor. Agora, enquanto eu estiver carnado, eu vou brincando de umbandista, de doutrina espírita, com todo respeito, não é brincando de deboche, mas eu vou fruindo porque eu sou uma criança da vida. Eu sou uma cria do eterno. Eu sou um jovem Cristo e vou morrer jovem Cristo, ou em Buda, no que vocês quiserem. Agora, cada um com a sua ciência do que é. Um espírito que se diz eterno, esperando morrer, porque a carne vai morrer, ou um espírito eterno, que mesmo depois que a carne morra, ele continua vivo, porque os seus ideais para fora só tinham uma alimentação: ser a luz viva da sua maior ideia, a si mesmo em paz. Acho que voltou. Aí as pessoas podem dizer: Edson, mas aí eu não estou entendendo onde você quer chegar. Quando a tua caridade lhe machuca, a tua bondade lhe faz mal e o teu bem lhe faz sofrer, meu irmão, não é o que você segue que está errado, é o que te motiva a seguir que não está certo. Valeu, Rafa. Acho que cortou o microfone alguma vez, mas eu já passei de 1 hora e eu ia fazer só 40 minutos. Peço desculpas às pessoas aí, que houve um probleminha aqui no microfone, mas que Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Encerrando essa live dizendo que não existe melhor lugar para desenvolver sua mediunidade em casas espíritas, espiritualistas sérias, mas eu não retiro uma vírgula do que eu falei. Enquanto essas casas que são movimentadas por seres humanos faltosos como eu, limitados como eu, e esses mesmos seres não se conscientizarem que o dono da casa é Cristo e que o dono da casa é o amor, e elas maltratarem as pessoas que lá buscam, ou criarem vários tipos de cobrindo de chacrinha, ou facção de elite, não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo, as pessoas vão sofrer. Eu quero ver depois dessa pandemia como é que vão tratar os médiuns que vão passar pela peneira e pelo crivo humano, vão pedir ajuda das suas mediunidades. Fazer o evangelho no lar e ir para casa? Tomar um banho de arruda e vai embora que
Vai melhorar? Como se a mediunidade se desligasse? Vão também abrir a porta e botar todos os médios trabalhar? Ou vão ter que reformular, os carnados principalmente, o olhar filoético doutrinário, científico e filosófico em nome de Jesus, para tratar de uma forma fraterna e espiritual a quem recorre a tal casa em nome do Cristo? Porque caridade por conveniência de boa eu não tenho saco. Por isso que o irmão Jacó, quando desencarnou, foi para onde foi. No livro Voltei. Livro Voltei. Leiam lá, vocês vão entender direitinho onde eu quero chegar.